Obrigado, conselheiro Rubens. Dando início agora à sessão de perguntas, vamos alternar perguntas aqui da sala com as perguntas de fora. Quem tiver alguma pergunta a realizar? Boa tarde a todos. Meu nome é Irineu Furtado, sou do CREF 3 Santa Catarina. A minha questão, indagação, eu gostaria de um esclarecimento, principalmente do presidente do CREF 14, com relação à informação da publicidade, da impossibilidade de uma academia, empresa estar funcionando conforme na sua fala, que é colocado na internet, é colocado no Diário Oficial e etc. A minha questão é se esse ato impeditivo, ou pelo menos a divulgação dele, não tem gerado questionamento ou brigas judiciais por algum dano moral ou material ou financeiro dessa empresa que, por ter sido divulgada a sua irregularidade perante o Conselho, o seu cliente não acorre ao serviço prestado por essa instituição. Era essa a contribuição que eu gostaria de fazer. Geralmente, quando nós usamos o Diário Oficial, publicamos no site, nós não relacionamos o nome do estabelecimento. Nós falamos, nós noticiamos que as empresas que não cumpriram, que foram notificadas até aquela data, elas vão ser impedidas de funcionar. Então você vai ver lá, por exemplo, 80 academias poderão ser impedidas de funcionar em Palmas, se não fizerem um registro no CREF. Porém, no processo de suspensão de registro, a própria sistemática que o CONFEF criou, obriga o CREF a fazer a publicação no Diário Oficial por 2 vezes e num jornal de grande circulação. Então, vai o nome da pessoa. Isso de forma obrigatória. E nós também, como é público, nós colocamos no site. Mas nós evitamos realmente de identificar uma academia ou outra. Inclusive, quando nós fotografamos uma ação, nós fazemos questão de não evidenciar que local que foi fiscalizado, que foi lacrado, para não criar o que o senhor falou, processo jurídico. Aliás, nós temos tido muito cuidado com isso. E lá em Goiás, a maioria dos processos nossos, 99%, é de pessoas querendo se registrar no CREF. Nós temos 2 processos lá, um de uma pessoa que reclamou, que foi multado injustamente, e o outro que foi um caso semelhante, que a imprensa local divulgou a academia. E a imprensa local, o CREF, no seu jornal, no nosso portal, nós não divulgamos, não identificamos a academia. Porém, ele está entrando na justiça contra a imprensa local e o CREF está envolvido nesse processo também. Nós vamos ter que ir lá prestar esclarecimentos. Mas, graças a Deus, na nossa região, 99 de processos judiciais é com relação a pessoas querendo se registrar no CREF. Da internet agora? A internet aqui, bastante elogios. Metusalém do Ceará, pela transmissão, é o motivo de maior orgulho dele por ser profissional de educação física. Puxando a sardinha aqui, elogios aos palestrantes, principalmente representantes da Bahia e Ceará. Sergipe, desculpa. Internauta informando que faz mestrado em gestão desportiva no Porto, está plugada no evento. CREF 12, seccional de Alagoas, elogiando o nível do evento e a oportunidade dada a ele via internet. Depois vem o pesado, agora pode ir. Uma pergunta, aliás, uma série de perguntas aqui para a conselheira Michele. Acho que você pode ler a pergunta e... Bom, a pergunta... Onde está o nome aqui? Maurício Viotti, de Itá, lá de Santa Catarina. Ele faz uma série de perguntas. Então, ele primeiro pergunta como o CREF 3 procede em relação a profissionais registrados inadimplentes.
Bom, isso é uma resposta bastante simples, né? A gente tem um setor lá, assim como nos outros CREFs, setor financeiro, que ele está monitorando todas as questões de inadimplência e efetuando essa cobrança, né? Seja através da contratação direta do profissional, da emissão de novos boletos, e isso é feito dessa forma. Existe a possibilidade no futuro, acho que talvez o CONFEF vá disponibilizar também, a informação que eu tenho através de um programa que o profissional ele pode entrar diretamente no sistema e imprimir um certificado de regularidade. Ali, se ele está inadimplente, ele não está regular com o sistema. Isso pode ser requerido para diversas questões, para concursos. Isso, acredito eu que num futuro bem próximo, a gente vai conseguir ter um controle mais rigoroso a respeito dessas questões de inadimplência. Ele pergunta também quanto aos profissionais habilitados, formados, que não possuem registro no CREF, qual a atitude do CREF? Bom, primeiro, não existe profissional habilitado que não possui registro, né? Para que ele seja habilitado, ele tem que possuir registro. Quanto ao graduado em educação física que não possui registro, ele entra a gente faz a notificação, ele tem um prazo para se registrar, e nós tomamos as medidas, né, através dos parceiros de Ministério Público, a gente toma as medidas legais cabíveis nesse processo. Ele pergunta também como é que se dá o processo de cassação de registro, né? Quais as medidas administrativas tomadas. Bom, para cassar o registro ou para aplicar qualquer outra pena, a gente faz, todo o processo ele é encaminhado à comissão, nós temos uma comissão de ética que avalia criteriosamente o caso e após, logicamente, dar oportunidade de defesa ao profissional, vai interpretar, vai analisar e, se for o caso, vai cassar o registro desse profissional. E quanto tempo dura, né? Quais as medidas para que essa pessoa possa se regularizar? Isso já foi respondido anteriormente, depende realmente da sanção que ele foi imposta a ele. Isso. E, por último, ele parabeniza pelos avanços conseguidos pelo CREF nos últimos anos. Bom, a gente vem trabalhando bastante. Para isso, a gente sabe que a gente ainda precisa, né, aprimorar cada vez mais o trabalho lá no CREF 3, e a gente ouve isso também nos outros CREFs. Mas estamos conseguindo, estamos satisfeitos com o trabalho que nós viemos realmente desenvolvendo. Temos ainda a alcançar, mas a gente agradece a isso. Tinha uma pergunta do público, poderia ver? Eu sou o professor William Mendes, conselheiro do CREF 14, e gostaria de direcionar a pergunta ao CREF São Paulo, Santa Catarina e Bahia, se sentisse à vontade de responder. Lá em Goiás, nós passamos a questão dos editais que são publicados, sim, a questão da exigência do profissional registrado para tomar posse, né? E eu percebo que lá acontece o seguinte, eles estão pedindo registro no conselho e não mais pagam a unidade porque acham que não chega com acesso à fiscalização, e isso acaba ficando uma coisa assim, branda, né? Então, se tem alguma experiência a nível de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, nesse sentido, ou se não acontece, o pessoal fica regularmente, já que não existe a fiscalização tão efetiva, a consciência dos pós-profissionais nesse sentido, esse pessoal geralmente são contrários à regulamentação, vem de universidade pública, geralmente, até por falta de conhecimento, quero acreditar assim, e experiência para vocês expor nesse sentido, que eu acho que pode ter acontecido por ter mais tempo de vida, né? E o nosso presidente Rubens complementar a questão da estrutura tecnológica dos nossos fiscais. Foi salientado pela professora Rosimeire ali, eu estou aproveitando, eu acho que é importante no comentário. Bom, primeiro, com relação à questão do edital, quando o edital não prevê a contratação, a exigência do registro na inscrição, a gente cobra o registro, ele vai acontecer no momento da contratação. Caso não haja exigência, a gente entra com uma ação
junto com o Ministério Público, para que esse registro seja realizado. Depois que ele está inscrito, ele está sujeito às normas internas nossas. Então, se ele deixar de efetuar o pagamento, existe uma resolução que determina, após um número X de anuidades não pagas, ele está sujeito a um processo administrativo que pode, inclusive, levar à cassação do seu registro. Então, é isso que pode acontecer com ele. Ele passa a ser obrigado a todas as nossas obrigações. Não sei se tem alguma colocação diferente, mas é isso. Com relação à pergunta dirigida... O espaço de tempo é pequeno, né? Teriam muitos mais relatos a fazer, mas esse é importante. Nós, a partir de 2008, começamos a informatizar o processo de fiscalização. Temos lá também um pessoal, uma equipe pequena, mas que é importante. Todo o processo de fiscalização ele é jogado num programa chamado Spider, e qualquer dado de fiscalização, você só clicar no botão certo, você acha. Os fiscais também, né, tem o carro, que é um carro locado, então é sempre um carro novo. O ano passado nós ganhamos também um carro do CREF 4. E temos também o notebook, o netbook, né, que os fiscais utilizam, que tem todas as informações, inclusive o programa é instalado ali, e eles têm acesso a todas as informações em qualquer lugar da nossa região. E tem todo o apoio da equipe do CREF, o apoio também dos conselheiros, qualquer lugar, qualquer momento, ele pode entrar em contato conosco, tirar dúvidas, né, e aquelas tecnologias importantes, como GPS, telefone, para poder comunicar com o conselho. Lá em Goiás, nós estamos fazendo o seguinte com relação ao profissional que é inadimplente. A partir do 3º ano, nós abrimos um processo administrativo de suspensão de registro. Então, ele tem direito de fazer a defesa, tem direito de ir lá, acertar, negociar com o conselho. Se ele não fizer isso, nós suspendemos o registro dele, publicamos no Diário Oficial por 2 vezes, no Jornal de Grande Circulação, e mandamos um ofício para todo o local de trabalho dele, explicando que está com o processo suspenso. E nós não chegamos a fazer ainda, mas nós vamos fazer, aproveitando mais uma sugestão aqui do Márcio, abrir processos na justiça contra essas pessoas. Mais uma pergunta. Oi? O público pode... Enquanto ele não chega, informação. Belém, qual o telefone para contato? A professora Antônia Maíssa quer saber se tem alguém do Belém. Informação para contato. E o internauta pedindo para aumentar a fiscalização em escolinhas de futebol. Informações sobre telefone, pode acessar o site do CONFEF, www.confef.org.br, e de lá você pode ter acesso a todos os CREVs, a todos os telefones necessários. Minha pergunta vai para o representante do CONFEF. Como foi falado pelo Canindé, lá em Salvador a gente tem encontrado muitos problemas migrados de algumas regiões do Brasil com relação ao futebol. O que é que o CONFEF está articulando para que esses problemas sejam sanados nas regiões, como o problema citado do gaúcho, né? Rodou o Brasil inteiro e foi pego na Bahia. Seria muito confortável para o sistema CONFEF que ele fosse pego na região que ele efetivamente mais fica. Porque ele é pego na Bahia, mas isso gera uma crítica para o sistema. Ou ele é pego só numa região ou em outra, e outras não se pega ninguém. Isso nos preocupa. Gostaria de saber se já tem alguma coisa articulada pelo sistema para que essa questão, principalmente no futebol, que é um esporte de massa, seja mais efetiva. Olha, a gente pode afirmar que da mesma maneira que existem casos que são descobertos ou aparecem em determinado CREF, isso acontece com todos os CREFs de modo geral. É lógico, a gente está ainda num processo de construção da fiscalização, então a gente ainda não tem a abrangência, aliás, nenhum conselho tem abrangência 100%.
Então, da mesma maneira que em Santa Catarina se descobre de repente um profissional, uma pessoa irregular que veio de São Paulo e vice-versa, né, isso acontece de modo generalizado. O que é importante é ter a comunicação entre os CREFs, e isso acontece, acredito que acontece de forma bastante eficiente, para que essas informações sejam transmitidas de forma imediata. Algumas vezes acontece de decisões judiciais regionais que dão alguma característica diferente à questão da fiscalização. Então, eventualmente, essas decisões regionais judiciais impedem que um determinado CREF exerça a ação naquela situação. Não especificamente sobre futebol ou qualquer outra, mas algumas limitações elas são aplicadas a determinados CREFs que não podem efetuar a fiscalização. Nesse caso, essa pessoa que está exercendo a atuação nesse estado ou nesse CREF, a hora que ele se desloca, que ele vai ser fiscalizado. Tem uma denúncia aqui do Demétrios do Ceará. Por que a fiscalização do CREF visita mais quem já é credenciado, registrado e não as outras academias? E tem membros do conselho que tem academia com profissionais que não são nem da área, nem acadêmicos e não são fiscalizados. E denunciou Demétrios Ceará. Com relação a denúncias específicas, a gente tem um procedimento padrão. Elas devem ser formalizadas, encaminhadas ao CREF, onde está acontecendo irregularidade. Se ele entender que não foi atendido, ele tem o recurso da ouvidoria do CONFEF, que vai tomar todas as providências. Então, acho que a gente não cabe aqui no momento analisar casos específicos. Então, de modo geral, existe um procedimento padrão em todo o sistema de comunicação, um padrão de atendimento a denúncias. As denúncias elas são atendidas de forma prioritária em todo o sistema. Então, essas denúncias elas devem ser encaminhadas de forma pontual, formalizadas. Se o CREF não respondeu a contento, existe o recurso de consultar ou apelar ao CONFEF para que ele faça a verificação. Acho que, contribuindo, ele pergunta por que são fiscalizadas as academias registradas e não as não registradas, né? Isso a gente escuta também lá em Santa Catarina, e a gente diz o seguinte: nós temos, assim como nos outros CREFs, a relação de todas as academias registradas. Quando os fiscais vão para as visitas, eles vão com a relação das academias registradas. As academias que não estão registradas, ou seja, irregulares, a gente depende ou de denúncia, ou de um fiscal, ou de um conselheiro, ou de alguém passar em frente àquela academia e ver, bom, abriu, será que está registrada, será que não está? Porque, às vezes, você abrir é muito fácil, né? Abrir a porta, aí, muitas vezes, eles deixam para tomar as medidas necessárias, como alvarás, posteriormente. A gente tem trabalhado em conjunto com as vigilâncias, que também concedem esses alvarás de funcionamento, mas nem sempre a gente fica sabendo exatamente no dia. Às vezes, né, os estados são grandes e as academias funcionam há muito tempo. Então, nesse sentido, a sociedade precisa contribuir muito para que as academias que não estão registradas possam, sim, receber a visita, né, dos agentes para que elas possam, então, se registrar. É interessante a questão da denúncia, inclusive em jogos. Nós estamos com um problema lá em Goiás, nos jogos abertos, que quando uma equipe perde, aí ela vai investigar se o técnico era registrado no CREF, se estava em dia. E aí entra contra o técnico, denuncia, porque perdeu o jogo ou se sentiu prejudicado. Eu acho que não pode ser por uma questão tão pessoal, tão particular, que as pessoas devem dirigir ao CREF para fazer as denúncias. As pessoas têm que fazer a denúncia assim que verificou a irregularidade. Agora, não adianta você fazer uma denúncia e não colocar o local, o endereço, o telefone, né? Colocar o nome, qualquer dado importante para o CREF poder localizar aquele espaço e ir lá verificar. E também existem muitas denúncias, né, em outro âmbito, não do desportivo, e quando o CREF vai verificar, são questões, às vezes, pessoais, questões de concorrência, né? Então é importante que as pessoas, ao fazerem as denúncias ao CREF, além de identificar, bem identificado, que seja, que tenha
esse pensamento que o processo de fiscalização ele é caro, envolve um trabalho. Então, se você faz uma denúncia por denunciar, você está atrapalhando, pode estar prejudicando o CREF de um local que realmente está precisando de ser fiscalizado. Então tem que ter muita responsabilidade e seriedade no momento que você escreve ou denuncia para o CREF. Aproveitando aqui, Demétrios Brandão, de Ceará, já acusou a resposta, parabenizando ao Almir Grum e sua equipe, todo o CONFEF também, não só a FIEP, pela utilização dessa tecnologia para divulgar o saber e as experiências. Paulo César, presidente do CREF 13 Bahia Sergipe. A questão das denúncias, não só o profissional de educação física deve fazer as denúncias. Qualquer cidadão brasileiro tem o direito de fazer. Nós tivemos um exemplo recentemente na cidade de Itabuna, no interior da Bahia, onde um cidadão comum foi ao Ministério Público Estadual e denunciou 27 escolinhas de futebol. E a prefeitura foi notificada e passou a bola para o CREF. O CREF entrou na jogada, tomou as providências, os 27 responsáveis pelas escolinhas foram convocados, responderam ao Ministério e o Ministério deu um prazo de 60 dias para que as situações fossem regularizadas. Aquelas que não podem ser regularizadas, o pessoal vai ter que desistir de continuar trabalhando ou então vão ser apenados conforme manda a lei. Agora, outra questão que eu gostaria de colocar aqui para o pessoal da mesa, que nos preocupa bastante, é a questão dos condomínios. Os condomínios hoje estão fazendo personal com qualquer pessoa. Eu tenho dito, tanto na Bahia quanto em Sergipe, que o grande responsável os responsáveis são os síndicos, que permitem estar tendo acesso aos condomínios de pessoas não habilitadas. O que vem a ocorrer com essas pessoas que estão sendo atendidas por pessoas não habilitadas, os síndicos devem ser responsabilizados judicialmente. Então eu quero saber do CONFEF e dos outros CREFs que providências, que ações estão sendo tomadas para nós adentrarmos aos condomínios. Essa atuação em condomínio é uma situação complexa porque ela envolve o ingresso na residência, no espaço de residência do indivíduo. Então, é sempre um complicador realizar a fiscalização nesse sentido. Existem agora diferenças de situação que vão permitir maior ou menor facilidade no ingresso. Se, por exemplo, o condomínio está contratando uma empresa terceirizada para fazer esse serviço, é um pouco mais fácil. Você tem como identificar a pessoa. Se não é, se é uma contratação do próprio síndico ou do condomínio, é mais fácil. Agora, se é uma contratação direta da pessoa com essa pessoa irregular, né, do morador com a pessoa irregular, já é um caso mais difícil, porque aí existe uma série de possibilidades de fazer acobertamento da situação. Então, se a gente conseguir a colaboração do síndico do condomínio, fica muito mais fácil. Então, no caso do CREF de São Paulo, que a gente procura fazer é comunicação das consequências de um exercício ilegal dentro de um condomínio. Né? Se acontecer um acidente com essa pessoa, então, se você conseguir sensibilizar o condomínio, na pessoa do síndico, da situação, do risco que o condomínio sofre, fica muito mais fácil o acesso. Entendo a permissão do condomínio, né, do síndico, em fazer o ingresso, fica muito mais fácil. Quando não existe a possibilidade, a alternativa é o Ministério Público. Denúncia ao Ministério Público por indícios de exercício ilegal dentro de um local fechado, e daí para frente é o Ministério Público que poderá fazer as ações. Não sei se tem mais alguma colaboração? Eu só queria reforçar aqui, foi falado pelo conselheiro Marcos, foi uma pergunta muito importante feita pelo presidente Paulo. Na verdade, a gente tem discutido isso o tempo todo, ele só queria provocar. Mas quando eu falei na minha palestra sobre assessoria jurídica e assessoria administrativa, que o CREF presta, na verdade, a fiscalização é isso. É o fato de você, como o conselheiro Marcos já falou, você chegar no síndico e explicar para ele, mostrar fatos que já ocorreram antes, que se ele manter ali pessoas sem registro, ele pode ser civilmente responsabilizado, ou penalmente responsabilizado. Pode, então, ser um grande
um grande caminho para você chegar a o objetivo de regularizar aquela situação. Por outro lado, você vai estar ali, pode ser um diferencial para o condomínio, ele poder divulgar na sua mídia que lá naquele local só trabalha profissionais devidamente regularizados. E quando você mostra para ele o desdobramento jurídico que pode acontecer, aí vamos dizer que seria uma assessoria judicial, jurídica, né? Ele vai se conscientizar e vai procurar a seguir o que manda a legislação vigente. Então, por isso é importante a fiscalização fazer essas orientações e mostrar as consequências para o síndico, para o responsável pelo condomínio. Obrigado. Antes de passar a mais uma pergunta do público presente, duas questões. Mariana Andrade, de Pernambuco, e Jonathan, do Rio Grande do Sul, fazem perguntas específicas a CREFs que não estão representados aqui na mesa. A gente vai encaminhar as perguntas para os devidos CREFs que vão fazer a resposta. Conselheiro Marino. Boa tarde a todos. Cumprimentando os componentes da mesa. Marino Tessari, presidente do CREF 3. Bom, eu tenho uma teoria, às vezes os meus colegas não gostam muito. Eu acredito que a fiscalização, as equipes, enfim, é um mal necessário. Acho que não precisa, se todos cumprissem o dever, não precisa ter fiscal. Se cada cidadão cumprisse os seus deveres, direitos e deveres, seria um país perfeito, sem problema nenhum. O que acontece com a fiscalização? É cara e às vezes não é muito eficiente. Por quê? Se tu vai na academia hoje e o sujeito não tiver consciência, ele tenta regularizar hoje para fiscalização, mas ele está irregular de novo. Ele tenta botar tudo certinho, que nem o cara que está com a casa toda desarrumada. Ele dá uma arrumada e vai ter uma visita. No dia seguinte não tem mais ninguém, ele deixa tudo bagunçado. Então, é consciência pessoal e profissional. Quanto nós não conseguimos sensibilizar a sociedade da importância do exercício físico orientado por um profissional capacitado, qualificado, enfim, é muito difícil. Então, a fiscalização é necessária, sim, porque não tem outra maneira de ter que fiscalizar, tem que tentar coibir as ilegalidades e tal. Mas o ideal é nós buscar, através de divulgação, conscientização da sociedade. No caso dos condomínios, existe a Associação de Moradores, existe a Federação Estadual de Condomínios, entidades assim. Então, o ideal é atuar junto a essas entidades, porque facilita muito mais. Senão, tu vai entrar cada um é bastante difícil. Eu sei que lá tem, inclusive no Conselho Estadual de Saúde, tem uma Federação Catarinense de Associação de Moradores. Participa lá, está representado no Conselho Estadual de Saúde. Então, essas entidades, elas vão divulgar junto aos condomínios e sindicatos, e uma série de outras entidades. Mas eu entendo, sim, que o processo é gradativo, está avançando, mas ele vai passar muito mais pela conscientização do profissional. No caso aqui, que a gente identificou algumas situações de quem está irregular. A academia que está regular, primeiro todos têm que ser corretos, pessoa física ou jurídica tem que atuar corretamente. E esses que estão corretos devem denunciar o CREF respectivo. Manda primeiro para o conselho, se eventualmente não for resolvido, aí encaminha para o CONFEF. Mas procurar sempre o conselho da sua região, para que ele tome as providências junto com a própria PROCON, a Vigilância Sanitária Estadual Municipal, enfim, tem várias entidades. Outra que dá muito resultado são as parcerias. Então, nós conseguimos uma parceria muito boa no Estado, que todos os jogos que são oficiais do governo de Santa Catarina, não entra o profissional, não é nem registrado, ele tem que ter a cédula em dia. Se ele não tiver com a cédula de identidade em dia, ele nem entra na quadra, não participa de nada. Então, essas ações elas são muito eficientes, diminui os custos muito em função de que a fiscalização é cara, o deslocamento, enfim. E eu acredito, sim, que todos os processos, essas trocas de experiência são fundamentais. Queria parabenizar, eu sei que o Márcio está incumbido aí, junto com os demais CREFs, de fazer um trabalho agora conjunto, no sentido de avançar a questão das normas, né, da normatização, dos procedimentos, para que a gente aprenda com quem já está fazendo, a gente aprenda com quem tem dificuldades, mostra suas dificuldades, enfim, com essa troca de experiência que está acontecendo com esse evento aqui, nós vamos avançar nesse processo todo e a sociedade vai ser o maior beneficiado, sendo atendida por profissionais qualificados e habilitados. Obrigado, é só um comentário mesmo. Obrigado, professor Marino. Algumas perguntas, vou responder de forma bem rápida, que acho que dá para a gente pontuar. Perguntas anteriores já que foram feitas. Os treinadores de futebol têm lei específica, ela ainda vale? A lei, agora não me lembro o número da lei, mas de 93 ela foi revogada recentemente. Então ela deixa de ter valor. Ela, 6534, segundo 76.
Então, ela deixa de ter valor a partir dessa data. Né? Até então, ela teria validade, respeitado o que determina depois a 9696. A outra questão é com relação a pergunta ainda do Jonathan, mas já uma pergunta mais geral, do Rio Grande do Sul. Quer saber se é legal multar licenciado atuando em academia, mesmo sendo estagiário. Aqui é difícil de analisar o caso sem saber dos detalhes, mas se ele foi multado, foi enquanto... e se ele estava registrado como licenciado, então ele está em condição irregular, atuando fora da sua área de formação. Então ele está, sim, sujeito a penalidades que tenham sido impostas pelo CREF. E se a questão do estagiário, se ele estivesse com a situação regular de estágio, não haveria problema. Provavelmente não deveria estar. Mas é um caso sim, específico. Se tiver outros detalhes, depois diretamente com o CREF do Rio Grande do Sul. Mais alguma pergunta que dê para... O Joubert, do Maranhão, ele está preocupado quando expuseram a situação do futebol de periferia, futebol de campo e tal, que tantas escolinhas, o serviço social é feito e apresentado à sociedade, mas se precisa ser registrado, o profissional registrado vai faltar no Maranhão. A preocupação dele é essa, mas isso é um problema local. O sistema CONFEF-CREF simplesmente tem que fazer a aplicação da lei. Não nos cabe, nesse caso, outra consideração. A lei existe, ela tem que ser cumprida, e os executores da lei, por mais antipático que seja, somos nós, é o sistema. De Itabaiana, Sergipe, ele denuncia edital para monitor de esporte, o que o CREF pode fazer. E profissionais de nível técnico em educação física, como fica? Não existe essa situação de nível técnico na área de saúde. E para o registro profissional existe a necessidade do diploma de nível superior em educação física, e é com essa premissa que o sistema funciona. E mais uma, formado em licenciatura, pode atuar em academia como personal trainer, Fabrício da Paraíba. Isso já está bastante pacificado dentro do sistema. Se é a formação da licenciatura atual, ela é feita para a educação básica. Então, se for da formação antiga, até a 387, existe a formação de exercício amplo. Então, esse mais antigo, uma grande parte ainda tem essa formação, ele pode atuar em ambas as áreas. Os que estão formados dentro da legislação atual, somente na educação básica. Quem é o internauta? Eu ia falar para o internauta de Itabaiana que a prefeitura já foi notificada. Aproveitar que falou sobre o falso profissional de educação física, foi na minha fala, o internauta questionou, e assim, a mesma coisa do graduado, seja licenciado ou bacharelado, que ele não tenha nem o CRM nem o AB, vai ficar na mesma situação. E uma outra coisa que eu queria responder é sobre a academia pública. Na Bahia nós estamos com uma situação em 2 cidades e a prefeitura colocou em alguns horários profissionais de educação física registrados, o CREF já tem fiscalizado isso, só que nós temos uma reunião com essa prefeitura para ela saber que nos horários que não tiver ninguém, se acontecer alguma coisa com alguém, a prefeitura é responsável civilmente, criminalmente por qualquer coisa. Surgiu uma dúvida do mesmo internauta, de outro internauta aqui, quando se falou na revogação da lei do futebol lá, ele disse que a 9696 não tem um ponto específico, então é só esclarecer que não é a 96 que revogou a outra, e sim a lei PL. Pois é, tem que ser explicado que ele está entendendo que é a 9696 que revogou a outra. Só para concluir, eu queria deixar para todos os internautas que quem quiser saber todos os relatórios de orientação de fiscalização, balanço demonstrativo de receita e despesas do CREF 13, é só entrar no www.cref13.org.br. Só retornando à dúvida do internauta, não é a lei 9696 que fez essa revogação, é uma lei posterior que trata da lei Pelé,
e nessa lei que trata de Lei Pelé que houve a revogação da lei anterior. A gente tem mais algumas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando. Eu só gostaria de fazer algumas considerações finais. O processo de fiscalização, ele é um processo que tem evoluído bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, e mesmo nos CREFs com menor estrutura, a gente percebe que a orientação está bastante adiantada. Então, um dos receios que sempre existiu foi quanto à possibilidade que o sistema teria de realmente levar de forma efetiva essa fiscalização. Em encontros que nós temos realizados, principalmente na região norte, nordeste, centro-oeste, com os CREFs dessas regiões, nós temos tido a tranquilidade de perceber que todos os CREFs estão atuando dentro de uma orientação bastante fundamentada na legislação atual, todos os agentes estão bastante orientados com relação às suas possibilidades e suas obrigações, o que nos permite agora partir para um processo de padronização da fiscalização muito mais amplo, muito mais detalhado do que a gente fazia até então. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizar todos os CREFs que participaram e mesmo os que não participaram deste evento, que o nosso processo de construção da valorização da profissão passa fundamentalmente pela nossa eficiência na fiscalização. Então, parabéns a todos os CREFs, parabéns aos membros desta mesa, agradecendo a sua participação. Não sei ainda, conselheiro, se teríamos tempo para alguma palavra final de cada um. Tá? Pode ser? Eu queria agradecer em nome do CREF 13 a oportunidade de passar os relatos da Bahia e dizer que, repetir, da Bahia e Sergipe, dizer que não só agentes e conselheiros são fiscais. Nós não temos o sistema ainda CREF-CONFEF, não temos musculatura suficiente para acompanhar os 5.565 municípios do Brasil. Então, como eu disse na minha fala, todos da sociedade civil, sejam eles envolvidos ou não, têm que denunciar, conforme o pai que fez isso lá em Itabuna, na Bahia. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o nosso estado lá em Santa Catarina, agradecer toda a delegação. Nós estávamos contando ontem que nós estávamos com uma delegação, não sei se era maior, mas talvez uma das maiores. Nós estamos aqui nesse congresso em 11 pessoas, que agora alguns já saíram para pegar a estrada. Estávamos em 11 pessoas de Santa Catarina. A de vocês é maior? Ah, é perto. E sim, eu estou falando nesse evento aqui. E eu acho que é um evento como esse que nos possibilita crescermos, né, enquanto profissão e conseguirmos avançar o que já vem acontecendo, aprimorar todo o trabalho que a gente faz com um bem comum, que é para a defesa realmente da sociedade como um todo. E completando, né, as palavras do colega, pedir que realmente a sociedade se envolva cada vez mais com o nosso trabalho para que a gente realmente possa ter um resultado bem mais positivo. Obrigada. Eu gostaria de falar o seguinte: quis Deus que nós estivéssemos aqui vivenciando esse momento, mas desde o século passado, a partir da década de 40, os nossos colegas que viveram naquela época tentaram regulamentar a nossa profissão. Mas somente em 1998 que conseguiu, e nós somos privilegiados de vivenciar esse momento, de ser atores dessa construção. Queria parabenizar os líderes que encabeçaram todo esse processo, parabenizar na nossa região os mobilizadores, os divulgadores, os conselheiros que todo dia estão fazendo isso, fiscalizando, mas lembrar que o melhor fiscal, o principal fiscal é o cidadão. O cidadão, se ele participar, nós vamos conseguir aprimorar, melhorar, otimizar a fiscalização. Então, nós contamos com vocês. E eu acho que esse fórum não termina aqui. Hoje nós temos tem um site do CONFEF que você pode entrar em qualquer outro site e lá esse debate vai continuar. Todo CREF tem um espaço de você enviar dúvidas, fazer questionamento, fazer sugestões. Obrigado.